Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui mais um dia para poder ler a palavra de Deus. Estamos aqui no livro de Jó. Hoje nós vamos ler do capítulo 6 até o capítulo 11, beleza? Então já pega aí a sua Bíblia para a gente poder dar início aqui no capítulo 6 do livro de Jó. Então Jó respondeu: Se pudessem pesar a minha aflição e colocar na balança a minha desgraça, seriam mais pesadas que a areia do mar. Por isso, as minhas palavras são confusas. Levo, cravadas em mim, as flechas do Todo-Poderoso, e o meu espírito bebe o veneno delas. Os terrores de Deus se enfileiram contra mim. Por acaso o asno selvagem relincha diante do capim? Ou o boi muge diante da forragem? Alguém come sem sal algo que não tem gosto? Que sabor tem a clara do ovo? O que antes me causava nojo de tocar, agora se tornou a minha comida repugnante. Então aqui a gente vê o sofrimento de Jó. Agora, antes ele perdeu as suas riquezas, perdeu ele também os seus filhos, e agora ele está com uma doença mortal. Então ele está tentando entender por qual motivo de tanto sofrimento na vida dele. Tomara que se cumpra o que eu pedi, e Deus me conceda o que espero. Que ele se digne esmagar-me e solte sua mão para acabar comigo. Para mim seria um consolo, e mesmo torturado sem piedade, eu daria saltos de alegria, por não ter renegado os decretos do santo. Que forças me restam para aguentar? E aonde espero chegar para continuar vivendo? Por acaso tenho a firmeza da pedra? Por acaso eu sou de ferro? Já não encontro apoio em mim mesmo, e todos os recursos me abandonam. Nessa parte aqui eu trouxe até a explicação da Bíblia. Eita, acabei perdendo meu lápis, mas vamos lá. A explicação diz o seguinte pra gente. Chegando ao limite da resistência, Jó deseja apenas que Deus o mate. Isso o pouparia de suicidar-se ou revoltar-se contra Deus. Então ali no meio do sofrimento, Jó até pede para que Deus acabasse com a vida dele. Só que a história não acaba aqui. Vamos lá. Versículo 14. A pessoa desesperada tem direito à solidariedade do amigo, mesmo que tivesse abandonado o temor do Todo-Poderoso. Mas os meus irmãos me desiludiram como rios temporários, como ribeiros que desaparecem no seu leito. No tempo do degelo, transbordam e se enchem quando a neve se dissolve, mas no tempo do verão, evaporam e, chegando o calor, desaparecem de seus leitos. Por causa deles, as caravanas mudam a rota, entram pelo deserto e se extraviam. As caravanas de Temã os procuram, e os mercadores de Sabá contam com eles. Mas a sua esperança é frustrada, e chegando a esse lugar ficam desiludidos. Assim são vocês. Tornaram-se um nada para mim, pois estão vendo algo terrível e sentem medo. Por acaso eu pedi que vocês me dessem alguma coisa? Ou que se oferecesse suborno do bolso de vocês? Ou que me livrassem do meu adversário? Ou que me resgatassem do poder de algum tirano? Vocês me expliquem, e eu ficarei em silêncio. Façam-me ver em que foi que errei. Como seria bom ouvir palavras justas. Mas o que é que provam as provas de vocês? Vocês pretendem criticar as minhas palavras. As palavras dos desesperado se dirigem ao vento. Vocês seriam capazes de sortear um órfão e vender seu próprio amigo. Pois bem, olhem atentamente para mim. Juro que não vou mentir diante de vocês. Voltem para trás e não sejam injustos. Voltem atrás, pois a minha inocência está em jogo. Por acaso existe falsidade nos meus lábios? Ou a minha boca não distingue mais a desgraça? Que a gente vê que Jó, ele está plenamente convencido da sua própria inocência. Isso até nos leva a sentir
as palavras dos amigos como reprovação por um erro que não cometeu. A gente está vendo aqui que está tendo um diálogo aqui, na verdade não um diálogo, né? Mas um diálogo aqui entre Jó e os seus amigos, tentando ali mostrar para ele aquilo que ele pode ter errado. Só que Jó não concorda muito com isso. Vamos aqui agora para o capítulo 7. O homem vive na terra cumprindo um serviço militar, e seus dias são como os dos diarista. Tal e qual um escravo, ele suspira pela sombra e, como o diarista, espera pelo seu salário. Assim a minha herança são meses de ilusão, e a mim couberam noites de fadiga. Ao me deitar, fico pensando: quando me levantarei? A noite é muito longa e me canso de ficar rolando na cama até a aurora. Minha carne está cheia de vermes e feridas, e minha pele se rompe e supura. Então é que a gente percebe ali que Jó, no meio do sofrimento, começa até pensar assim: poxa, mas o tempo não passa de jeito nenhum. O tempo de sofrimento não passa. Meus dias correm velozes como a laçadeira e se consomem sem qualquer esperança. Lembra-te, a minha vida é um sopro, e os meus olhos nunca mais verão a felicidade. Os olhos de quem me vê não me enxergarão mais. Teus olhos me procurarão, mas eu já não existirei. Como nuvem que passa e se desfaz, quem desce ao túmulo nunca mais subirá, nunca mais retornará à sua casa, e sua morada nunca mais o reverá. Por isso, não ficarei calado. Meu espírito angustiado falará, e minha alma entristecida se queixará. Por acaso sou o mar ou o dragão, para me colocares mordaça? Quando penso que o leito me aliviará e minha cama abrandará meus gemidos, então me espanta com sonhos e me aterroriza com pesadelos. Eu preferiria morrer sufocado antes a morte do que estas dores. Eu não vou viver para sempre. Deixe-me, pois os meus dias são apenas um sopro. O que é o homem para fazeres tanto caso dele, para fixares tua atenção sobre ele, a ponto de examiná-lo a cada manhã e testá-lo a cada momento? Por que não paras de me espionar, deixando-me ao menos engolir a saliva? Caso eu tenha pecado, o que foi que eu te fiz? Espião da humanidade, por que me tomaste como alvo e me transformaste em peso para ti? Por que não perdoas o meu pecado e não afastas de mim a minha culpa? Olha, logo eu me deitarei no pó. Tu me procurarás tateando, e não existirei mais. Vamos aqui agora para o capítulo 8. A resposta ali que Baldade vai dar para o seu amigo Jó. Baldade de Suías tomou a palavra e disse: até quando você vai falar dessa maneira? É como uma chamada de atenção ali em Jó, né? Suas palavras são como um furacão. Pode Deus torcer o direito? Pode o Todo-Poderoso perverter a justiça? Se os seus filhos pecaram contra Deus, ele já os entregou ao poder dos seus próprios crimes. Mas, se você procurar Deus, se suplicar ao Todo-Poderoso e se conservar puro e reto, ele cuidará de você e o restaurará na sua legítima prosperidade. Sua situação anterior parecerá coisa pequena em comparação com a grandeza do seu futuro. Então, aquilo que você viveu de ruim, aquilo que você viveu de pecado, aquilo que você viveu que separava você de Deus e que você sentiu uma tristeza profunda, a partir do momento que você se arrepende, volta para os braços de Deus e começa a viver junto com Ele, você pode ter certeza que Deus vai guiar os seus caminhos. Então, é suplicar, é se permanecer reto, se permanecer firme na missão que Deus entregou para a nossa vida, de viver junto com Ele. Consulte as gerações passadas e observe as experiências de nossos antepassados. Nós nascemos ontem e não sabemos nada. Nossos dias são como sombra no chão. Os nossos antepassados, no entanto, vão instruí-lo e falar a você com palavras tiradas da experiência deles. Por acaso, brota o papiro fora do pântano? Ou pode o junco crescer sem água? Ainda verde para ser colhido, ele seca antes de todas as ervas. Tal é o destino de quem se esquece de Deus, e assim desaparece a esperança do injusto. Então não se esqueça de Deus.
A gente percebe aqui que sem Deus nós não somos nada. Então, sem Deus não há vida. A confiança do injusto é um fio frágil e sua segurança é uma teia de aranha. Se alguém nela se apoia, ele não aguenta. Se alguém a ela se agarra, ele não sustenta. Cheia de seiva ao sol, a árvore estende os ramos por todo o jardim. Lança raízes entre as pedras e vive no meio das rochas. Mas se for arrancada do seu lugar, este a renega dizendo, nunca vi você. Assim termina sua alegre história, e outras plantas brotam do mesmo chão. Note bem, Deus não rejeita o homem íntegro, nem faz aliança com malfeitores. Ele encherá de novo sua boca de sorrisos e os seus lábios com gritos de alegria. Seus inimigos ficarão cobertos de vergonha e a tenda dos injustos desaparecerá. Então, olha que perfeito, que maravilha. Deus, aquele que é o único digno de louvor, digno de toda honra e de toda glória, cara. Todas as vezes que nós nos arrependemos e voltamos a viver para Cristo, cara, Ele encherá a nossa boca de sorrisos, a nossa voz de alegria e nós vamos viver felizes, porque a felicidade verdadeira está em Deus. Então, a importância de se arrepender e voltar para os braços do Pai. Vamos aqui agora para o capítulo 9. Então Jó respondeu, eu sei muito bem que é assim. Como pode um homem ter razão diante de Deus? Se alguém quisesse desportar com Deus, este não lhe responderia uma só vez entre mil. Qual o sábio ou forte que se opôs a ele e saiu ileso? Ele desloca as montanhas sem que elas percebam, e na sua ira as arranca do lugar. Ele abala os alicerces da terra, e as colunas dela estremecem. Ele manda que o sol não se levante, e esconde as estrelas. Ele sozinho estende o céu e caminha sobre as ondas do mar. Ele criou a Ursa e o Órion, as Pleiades e as constelações do sul. Ele faz prodígios insondáveis e maravilhas sem conta. Deus é todo-poderoso, Ele pode fazer maravilhas em nossa vida. Basta confiar nele. Ele passa junto a mim e eu não vejo, roça em mim e eu não sinto. Se apanha uma presa, quem a tirará dele? Quem poderá dizer-lhe, o que estás fazendo? Deus não reprime a sua própria ira, e debaixo dele se curvam as legiões de Raabe. Muito menos eu lhe poderei responder, ou escolher argumentos contra ele. Mesmo que eu tivesse razão, não receberia resposta, e teria que implorar. Misericórdia, meu juiz. Mesmo que eu o convocasse e ele me respondesse, não creio que me daria atenção. Pelo contrário, ele me esmagaria no furacão e sem motivo multiplicaria as minhas feridas. Não me deixaria nem ao menos tomar fôlego e me encheria de amargura. Recorrer à força? Ele é o mais forte. Recorrer ao tribunal? Quem o convocará? Mesmo que eu fosse inocente, sua boca me condenaria. Mesmo que eu fosse inocente, ele me declararia culpado. Será que sou inocente? Já nem sei mais. Desprezo a vida. Garanto a vocês que tudo é a mesma coisa. Ele extermina tanto o inocente como o injusto. Se uma catástrofe semeia morte repentina, ele zomba da desgraça do inocente. Ele entrega o país na mão do injusto e fecha os olhos de seus juízes. Se não for ele, quem é que faz isso? Meus dias correm mais depressa que uma atleta e fogem sem ter provado a felicidade. Deslizam como barcas de papiro, como águia que cai em cima da presa. Se penso, vou esquecer o meu sofrimento e ficar de rosto alegre, fico com medo de todo tipo de desgraça, pois eu sei que ele não me absolverá. E se por acaso sou culpado, por que me cansar à toa? Ainda que eu me esfregasse com sabão e lavasse minhas mãos com soda, tu me atirarias na lama e minhas roupas teriam nojo de mim. É que Deus não é um homem como eu para que eu possa dizer-lhe, vamos comparecer juntos no tribunal. Se houvesse entre nós um árbitro que pusesse as mãos sobre nós dois, ele afastaria de mim a vara de Deus, para que eu não enlouquecesse com seu terror. Então eu poderia falar sem medo
Do contrário, não sou dono de mim mesmo. Jó que percebe que acima de toda e qualquer coisa existe Deus, até mesmo das suas próprias vontades, das suas próprias fraquezas, do seu próprio sofrimento, Deus ali estava. Então, Jó até nos mostra que Deus ele está presente em todos os momentos da nossa vida. Os momentos onde estamos felizes, onde estamos tristes também, nos momentos de alegrias, de dificuldades, até mesmo naqueles momentos onde estamos em pecado. Deus está ali do nosso lado. Por muitas vezes, pelas nossas próprias fraquezas, pelas nossas próprias limitações, a gente não é capaz de enxergar Deus em todas as coisas, porém, Ele está ali, pronto para salvar a nossa vida. Por isso que Ele pede arrependimento, para que a gente possa ali com os olhos da fé olhar para Cristo, olhar para Deus e ver que a nossa salvação só se encontra nele, cara. E nós não somos, assim como diz Jó, não sou dono de mim mesmo, nós não somos donos de nós mesmos. O nosso dono é Deus. Então a importância de estar junto com o nosso Pai, com o nosso dono. Capítulo 10. Estou cansado da minha vida. Vou entregar minhas queixas, falando com toda a amargura do meu coração. Vou pedir a Deus, não me condenes. Conta-me o que tens contra mim. Será que divertes em me oprimir, desprezando a obra de tuas mãos para favorecer os projetos dos injustos? Por acaso tem olhos de carne e vês apenas como o homem vê? Por acaso teus dias são como os dias de um mortal e os teus anos como os anos de um ser humano? Para sondares a minha culpa e investigares o meu pecado, mesmo sabendo que não sou culpado e que ninguém me pode livrar da tua mão? Tuas mãos me formaram e modelaram o meu ser inteiro. E agora, tu te voltas contra mim, para me aniquilar? Lembra-te, tu me fizeste do barro. Queres agora fazer-me voltar ao pó? Não me derramaste como leite e me coalhaste como queijo? Tu me revestiste de pele e carne, e me tecestes de ossos e nervos. Tu me concedeste vida e favor, e tua providência conservou a minha respiração. Se eu pecasse, tu me surpreenderias em flagrante, e não deixarias a minha culpa sem castigo. Se eu fosse culpado, ai de mim. Se eu fosse inocente, não poderia levantar a cabeça, pois estou cheio de vergonha e embriagado de miséria. Se levanto a cabeça, tu me caças, altivo como o leão, e multiplica tuas proezas contra mim. Tu repetes teus assaltos contra mim redobras tua ira, e contra mim lanças tropas descansadas. Por que me tirastes do ventre materno? Eu poderia ter morrido, e ninguém me teria visto. Eu seria como alguém que nunca existiu, levado do ventre para o túmulo. Como são poucos dias da minha vida, deixa-me para que eu possa respirar um pouco, antes que eu me vá para nunca mais voltar, para o país da treva e da sombra da morte, para o país onde a aurora é noite negra, onde a sombra da morte cobre a confusão e onde a claridade é escuridão. Capítulo 11. Então Sofar de Naamate tomou a palavra e disse: será que esse palavreado vai ficar sem resposta? O charlatão acabará tendo razão? Seu palavrório vai calar os outros? Vai ficar zombando sem que ninguém o repreenda? Você falou, meu comportamento é limpo, sou puro diante dos teus olhos. Ah, se Deus quisesse falar e abrir a boca contra você. Se ensinasse a você os segredos da sabedoria, que são tão difíceis de entender, então você saberia que Deus perdoa parte da sua culpa. Por acaso, você pretende sondar o íntimo de Deus ou penetrar na perfeição do Todo-Poderoso? Ela é a mais alta do que o céu. O que pode você fazer? Ela é a mais profunda que o abismo. O que pode você saber? Ela é mais ampla que a terra e mais larga que o mar. Se ele se apresenta para prender e convocar o tribunal, quem poderá impedi-lo? Ele conhece as pessoas falsas e, sem fazer esforço,
discerne o crime. É mais fácil um asno selvagem ser domesticado do que um idiota criar juízo. Aqui a gente percebe, cara, que Deus conhece as pessoas falsas. Nós podemos tentar enganar todos os humanos. Podemos até mesmo conseguir enganar todos os humanos. Mas é Deus quem conhece o íntimo do nosso coração. Ele sabe aqueles que são verdadeiros, aqueles que mesmo ali na fraqueza, mesmo ali com tanta dificuldade, busca seguir o caminho dele sobre toda e qualquer circunstância. E ele conhece também aqueles ali que dizem da boca para fora amar a Deus, que só amam a Deus pensando no seu bem, no seu interesse pessoal. E amar a Deus da boca para fora, né? Só querendo glória, só querendo milagres, mas não querendo seguir o caminho de Deus e aquilo que Deus pede. Então Deus conhece o coração de cada um. Podemos tentar enganar todas as pessoas, mas Deus não tem como. Deus conhece o nosso íntimo até mais do que nós mesmos. Se você dirigir seu coração a Deus e para Ele estender as mãos, se você afastar de suas mãos a maldade e não hospedar a injustiça em sua tenda, então você poderá levantar o rosto sem mancha e não terá medo nas dificuldades. Você esquecerá suas desgraças ou se lembrará delas como águas passadas. Sua vida brilhará como o sol do meio-dia e a escuridão será para você como a aurora. Você terá tranquilidade na esperança e, olhando ao redor, se deitará tranquilo. Você dormirá sem sobressaltos e muitos procurarão os seus favores. Quanto aos injustos, os olhos deles ficarão cegos e não encontrarão escapatória. A esperança deles será o último suspiro. Então aqui a Bíblia nos mostra que o jeito é se converter. Sofar de Naamate, que está aqui conversando com Jó, mostra para Jó que, cara, o único jeito de você salvar a sua vida é na conversão. Então deixo aqui, eu finalizo com a leitura de hoje, dizendo realmente isso. Primeira coisa, você reconhecer que você está errado, que você está vivendo em pecado. O reconhecimento é o primeiro passo. É onde Deus, junto ali com o Espírito Santo, já toca no teu coração para perceber que você está errado. Então, o primeiro passo é reconhecer, é assumir esse erro. Logo em seguida é suplicar, é pedir perdão para Deus, é confessar, é ir até o Padre e confessar os pecados. Lembra-se que o Padre está sendo usado ali como instrumento de Deus. Então é você confessar os seus pecados para Deus, é se arrepender, cara, verdadeiramente. E se converter. Se converter é mudar a sua rota. Aquela rota que você estava vivendo. A rota do pecado, a rota de viver as coisas ruins. É você se converter, é você mudar a sua rota e você continuar no caminho de Deus, não importa o que aconteça. Não importa as tentações, não importa as coisas ruins, não importa as dificuldades. É buscar sempre, sempre, todos os dias, permanecer no caminho de Deus. Então reconheça, suplique e converta-se. Assim a gente finaliza com o dia de hoje, tá bom? Um beijo, um abraço no seu coração. Até mais. Tchau, tchau.